Números capítulo 14, faremos o versículo 8, a leitura inicial, que diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença, ouvindo a tua palavra, te louvando, te adorando, estarmos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, como povo teu, para buscar a tua presença e crescer, conhecer a ti, prosseguir em conhecer a ti. Fala conosco, fala a tua igreja, trabalha em nossas vidas, trabalha em nossos corações. Vai, ó Deus, renovando, vai fortalecendo, vai respondendo, vai enchendo com a tua presença, vai quebrando, Senhor. Quebra esse vaso, faz um vaso novo conforme a tua vontade e sejamos cheios de ti até transbordar. Em nome de Jesus, assim oramos. Toma o teu servo nas tuas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, toca na minha saúde, na minha mente. Que eu venha ser instrumento nas tuas mãos, que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala conosco, mostra, revela, Senhor. Dá a revelação daquilo que queres trabalhar, falar à tua igreja, aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Números capítulo 14. Estamos dentro de um contexto que conhecemos muito bem. A rebelião do povo por causa do relatório dos espias. Moisés, quando nós olhamos o capítulo 13, Moisés envia 12 espias para olhar a terra prometida. E eles ficam 40 dias olhando, observando. Moisés mandou eles olharem a terra. Moisés mandou eles olharem o povo, para saber como era aquele povo. Moisés mandou olhar para saber se eles eram fortes ou fracos. Moisés pediu para os espias trazerem um relatório para saber como era a cidade, para saber se a cidade ela era murada, se ela era fortificada, ou se ela era em tendas, porque estavam chegando perto da promessa. Talvez você esteja aqui nessa noite, quase perto da promessa. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na minha vida. Talvez você está tão perto, tão próximo, mas quantos não alcançaram a vitória? Estavam tão pertos, mas retrocederam, murmuraram, participaram de rebelião. E quando esses espias voltam, 12, a Bíblia diz o nome de cada um deles. Vou falar apenas de 2, Josué e Calebe. 10, eles vêm falando: olha, Moisés, a terra é boa. Olha, Moisés, mana leite e mel. A terra da promessa, que nós estamos saindo do Egito e estamos indo para lá, é muito boa. Olha o cacho de uva que trouxemos. Mas é uma terra difícil de ser conquistada. É uma terra que tem gigantes. É uma terra que tem cidades fortificadas. E eles começam, esses 10, a corroer o coração do povo. Começam a falar: olha, não dá, é impossível. Não tem como conquistar essa terra prometida, essa promessa não é para a gente. Vamos voltar para o Egito, vamos fazer líderes e eleger um líder e deixar Moisés para lá e voltar para o Egito. Porém, Josué e Calebe tiveram uma postura diferente. Josué e Calebe, eles falaram, diz o Números capítulo 13, o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, versículo 31, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós.
Se você quer a bênção de Deus na sua vida, se você quer um milagre, se você quer a porta aberta, se você quer a chave na mão, ou aquilo que você está pedindo, a promessa, a vitória, a bênção, precisamos entender que é preciso enxergar as coisas não dentro da ótica da dimensão humana, porque 10 olharam dentro das possibilidades naturais, humanas. Olha, Moisés, eles são cidade fortificada, são mais fortes que nós habitamos em tenda, nós estamos em peregrinação, eles têm gigantes, têm os filhos de Anak. O negócio é difícil, Moisés, nós vamos morrer, vamos voltar para o Egito. Estavam tão perto da promessa. Era só continuar confiando em Deus. E Josué e Caleb ainda tentaram. Olha, vamos sim, vamos subir e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Não porque eles eram bons, mas porque eles confiavam num Deus que pode todas as coisas, ao Deus do impossível. Era só olhar o histórico até aqui. Poder de Deus para tirar do Egito, para tirar de Faraó, as pragas no Egito. Vemos ali o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho e tantas outras coisas, a mão de coluna de fogo, coluna de nuvem, guiando o povo. Porém, o povo se rebelou, rebelião do povo, murmuraram contra Moisés. No capítulo 14 mesmo, diz o versículo 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Qual tem sido a sua visão? Como você tem encarado, enxergado, observado a promessa que Deus tem na sua vida? Ou aquele milagre que você tem pedido? Ou aquilo que você tem orado? Muitos vão dizer, muitos talvez até mesmo da sua equipe, eram 12 que foram espiar, ficaram 40 dias olhando aquela terra, voltaram trazendo uvas, voltaram trazendo notícias, olha, a terra é boa. Mas é necessário olhar com os olhos da fé. É necessário olhar não confiando no que nós temos, mas confiando em nosso Deus, como louvamos aqui, confiando no Todo-Poderoso. E se você confia em Deus, se você confia no Senhor, não desista, não fique parado, não tenta voltar, não tenta retroceder, não fica olhando achando que é impossível, não fica e não permita ser ali alimentado de uma forma negativa por 10 que trazem um relatório com olhar carnal, com olhar natural, com um olhar confiando nas coisas humanas. Eles chegaram até aqui por causa que Deus abençoou. Só chegaram até aqui porque a mão de Deus estava sobre a vida deles. Senão sequer tinham saído do Egito. Ainda estariam como escravos. Se você chegou aqui hoje, se você está até aqui, você está de pé. Por quê? Porque somos bons, somos fortes? Não, porque tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te abençoa, pode glorificar, pode exaltar, tem um Deus que é contigo, que está abençoando você, a sua escolha, ouve a sua oração, ouve o seu clamor. Então, eles falaram, diziam uns aos outros, diz o versículo 4 do capítulo 14 de Números, vamos escolher um chefe, voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é muito boa, é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. A bênção, a promessa, a vitória, aquilo que Deus tem para a sua vida, é algo muito bom. É algo preparado para você. É algo que vai te surpreender, vai surpreender a todos. Você vai chegar lá, olha que terra boa, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, é terra que mana leite e mel. Aquilo que Deus tem para a sua vida, meu amado irmão, se você não desistir, se você não murmurar, se você não ficar com saudade do mundo, com saudade das coisas do passado, se você não ficar com saudade do Egito,
você vai chegar, vai colocar os seus pés naquilo que Deus tem para você. O que é seu, ninguém vai tomar. Porém, nós vemos aqui Josué e Calebe. Eles eram aparentemente minoria. Quem olha para eles, calma aí, eu vou com os 10. Por que eu vou ouvir 2? Cuidado com a maioria. Nem sempre a maioria está com a razão. Temos tantos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Elias no Monte Carmelo. De um lado, tantos profetas de Baal, de Azerá. Num total, 850, se não me falha a memória, 400 de Baal, 450 de Azerá. E Elias. Aí tu olha assim, calma aí, eu vou com o povo, vou com a multidão. Mas Deus fez descer fogo do céu através de Elias. O Deus verdadeiro estava sendo adorado, buscado através de Elias. Então cuidado com a multidão. E o pior, preste bastante atenção que aqui é um perigo muito grande. A murmuração, a incredulidade, a falta de fé contagia as pessoas. 12 chegaram ali da terra, trazendo o relatório. E 10 começaram a motivar, a inflamar um povo. Não foram só os 10 que pegaram a mochila e voltaram para o Egito. Eles conseguiram motivar de uma maneira negativa o povo. Josué e Calebe tentaram, olha, escutem a gente, não escutem esses 10, vamos conseguir, precisamos mudar, precisamos crer, precisamos acreditar. Sabe o que o povo fez com Josué e Calebe? Mesmo eles tentando falar, olha, precisamos olhar para Deus e não olhar para os gigantes, precisamos olhar para Deus e não olhar para o inimigo que está em cidades fortificadas, precisamos olhar para Deus e não ficar olhando para as dificuldades. E tinham outras, mas para Deus tudo é possível. Se Deus falou que queria levar o povo lá, eles podiam ir, que Deus daria aquela terra. Deus estava dando aquela terra. Deus não tirou eles do Egito à toa. Deus não operou milagres, maravilhas à toa. Deus não abriu um mar à toa. Deus não estava falando com o povo à toa. Deus não estava dando orientações, leis à toa. Deus não estava indo à frente deles como coluna de fogo, coluna de nuvem à toa. E assim é contigo, assim é com a minha vida. Deus não está falando com você à toa. Ele quer que você se coloque de pé. Ele quer que você não desista. Ele quer que você se renove nele, que você se fortaleça nele, que você se encha dele, para que você venha alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não desista, não desanime. Às vezes o desânimo bate em todo mundo. Tem dia que eu paro assim, meu amado irmão, acontece com todo mundo. Mas nessas horas, precisamos olhar para o alto. Nessas horas da fraqueza, nessas horas do cansaço, nessas horas da dificuldade, nessas horas do medo, nessas horas da dúvida, nessas horas das aflições e de tantas coisas que tentam minar a nossa fé, como esses homens passaram. O erro deles não foi ter medo, eles tiveram medo. O erro dele não foi o erro deles foi não confiar em Deus. Foi olhar aquilo ali e falar, olha, o negócio vai ser difícil. Porque eles estavam querendo confiar neles. Mas eu fico feliz que você está aqui nessa noite, porque você confia no Deus Todo-Poderoso. E aqueles que confiam no Senhor, você confia no Senhor. Você é como o monte de Sião e você não se abala, mas você permanece para sempre. Então alcance a terra prometida, alcance as promessas, não desista, não desanime. E é interessante que quando eles estavam, Josué e Calebe, tentando reverter esse quadro, tentando falar, olha, não escuta esses 10 não, olha para Deus, e é o que nós vamos falar aqui. Mas sabe o que o povo tentou fazer com eles? Apedrejar. Diz o versículo 10, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Seja você na sua casa um Josué e um Calebe. Seja você aonde você colocar a planta dos seus pés um Josué e um Calebe.
Pode estar todo mundo dizendo que não vai dar, que não é para você, que não vai acontecer, que o milagre não vai acontecer, que seu marido não vai se converter, que seu filho não vai voltar, e tantas outras coisas que você tem pedido, que não vai ter paz na sua casa. Podem estar todo mundo falando. Josué e Calebe estavam ali falando: seja isso você também na sua casa, porque confiar em Deus. Está todo mundo falando que não, eles se levantam e falam: pode, com Deus tudo é possível, não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Lucas 1,37, se não me falha a memória. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Por acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Quando vemos lá em Abraão com Sara, que era estéril, o Senhor vai falar: tem algo que é demasiadamente difícil para Deus? Nós vemos Deus falando para Moisés: Moisés, por acaso a minha mão se encurtou? Como poderemos alimentar essa multidão com carne no deserto? Está lá, você conhece, Deus manda as codornizes. Aí Deus fala: Moisés, por acaso a minha mão se encurtou a mão do Senhor? Ou seja, a mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus está sobre a tua vida, e tudo é possível para aquele que nele crê. Josué e Calebe, eles nos ensinam isso. O povo começa a murmurar, o povo vai ameaçar. Toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Ameaça. Talvez você se levanta como um Josué, como um Calebe, todo mundo falando que não tem como, que não dá, que não vai acontecer, que o milagre não vai acontecer, que não vai se converter, que não vai ter jeito, e só palavra negativa. Quantas pessoas nós vemos na Bíblia que ouviram conselhos negativos, que ouviram palavras negativas, mas não se enveredaram por elas? Por exemplo, Jó. Quem lembra de Jó? Né? Que dor, perdeu tudo que tinha, perdeu os seus bens, perdeu, mais difícil ainda do que perder os bens, perdeu filhos, perdeu a saúde. O estado de Jó era tão crítico, se raspava com caco. Quando seus amigos chegam, eles ficam 7 dias mudos por causa da dor de Jó. Aí Jó, ele escuta da sua esposa. Jó, naquele momento de dor, de aflição, ela fala: Jó, amaldiçoa logo a Deus e morre. Do tipo, acaba logo com essa dor. Amaldiçoa a Deus, e que conselho. Só que nós conhecemos a história de Jó. Ele fala: não vou amaldiçoar a Deus não. Recebemos o bem, não receberíamos o mal. Quem conhece a Bíblia sabe que todas as coisas acontecem, tanto para os justos quanto para os ímpios. A diferença é que na dor, na dificuldade, na tormenta, você não está sozinho, porque você crê em Deus. Você nessa dor, você nessa perda, você nesse momento de choro, nesse momento de enfermidade, nesse momento de luta, está enfrentando o gigante, tu está olhando o gigante lá para cima, mas você sabe que muito acima dele está o Deus que está sentado no alto e sublime trono, e esse gigante vai tombar, esse gigante vai cair. Jó vai falar: não vou desagradar a Deus, não vou amaldiçoar a Deus, não vou blasfemar contra Deus. Jó, ele vai falar: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Jó, ele vai adorar, vai, mesmo em meio à dor, vai dobrar os joelhos e vai rasgar as suas vestes e vai adorar a Deus. Vai falar: mulher, tu fala como uma louca. Então cuidado com o que você ouve, cuidado, porque muitas vezes o conselho errado contagia, muitas vezes pessoas são levadas pelos números, muitas vezes pessoas são levadas pela maioria. Chega ali, o que está acontecendo aqui, Moisés? Olha, esses 10 estão falando que não dá, que é melhor a gente voltar para o Egito, e o povo vai murmurar. O negócio foi tão sério, amados, que Deus veio com juízo. E o povo que estava já próximo de chegar à terra prometida, só alcançou a terra prometida aqueles que, nesse instante que Deus vem com juízo,
tinham 20 anos para baixo. Toda a congregação, exceto Josué e Calebe, não alcançaram a terra prometida. Esses 10 conseguiram murmurar, inflamar todo um povo, toda uma geração. Só Josué e Calebe e aqueles que tinham 20 anos para baixo, 40 anos depois é que entraram na terra prometida. Todo esse povo que permitiu a incredulidade entrar no coração por causa de 10, o cadáver ficou no deserto. Deus fala aqui na hora do juízo, depois você leia o capítulo 14 a partir do versículo 20, e isso porque Moisés intercedeu. De manhã nós vimos aqui, Moisés o intercessor, vimos 5 vezes Moisés intercedendo, aprendemos como devemos interceder, orar. Aí Moisés intercede pelo povo e Deus fala, tá bom, não vou matar eles agora, mas para cada dia que eles ficaram espiando a terra, se ficará 1 ano no deserto, até que toda essa geração incrédula morra. E só aqueles de 20 anos para baixo que estão aqui hoje, daqui a 40 anos, quem estava com 20 vai estar com 60, quem estava com 19, assim, por aí vai. Somente esses, e claro, Josué e Calebe, porque tiveram uma postura diferente, porque tiveram uma fé diferente. Somente esses vão entrar na terra prometida, Moisés. E eu quero dar aqui algumas orientações para que nós, que muitas vezes estamos tão perto da promessa, da bênção, daquilo que talvez você esteja pedindo, Deus quer te dar, mas ainda não é o momento. Eu quero compartilhar aqui o conselho de Calebe. Se eles tivessem ouvido o conselho de Calebe, de Josué, a história seria diferente. Que é exatamente o versículo que nós lemos. Diz, Números 14, o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Primeiro ponto que eu compartilho aqui: sua vida, você, suas escolhas, tem que agradar a Deus. Deus, quando olhar para nós, Ele olha. A Bíblia diz que Deus, do seu alto trono, Ele olha, Ele contempla todos os moradores da terra. Diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Diz que Deus procura também os fiéis da terra. Deus está olhando. E ao olhar em nós, primeira coisa que nós temos que lembrar, agradar a Deus. E nós vemos na Bíblia, se você quer alcançar a promessa, se você quer a vitória, se você quer vir aqui, subir aqui e dar o testemunho, e eu creio que você vai dar esse testemunho muito em breve. Primeira coisa, do que adianta chegar na terra prometida, do que adianta a chave na tua mão, do que adianta o milagre, a cura, do que adianta tudo isso, se você não agrada a Deus? Vai adiantar? De nada. Vai servir para nada. Agrade a Deus. Deus, vemos tanto na Bíblia falando, desde Gênesis, oferta que agrada a Deus, o exemplo da oferta de Abel. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Nós vemos que podemos agradar a Deus através das ofertas. Vemos que podemos agradar a Deus através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem não sabe vai aprender agora. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade a Deus, agrade ao Senhor. Vemos escolhas que agradam a Deus, e isso é temor. Do que adianta você ficar lutando, orando, pedindo, perseverando por uma coisa, por algo, por uma promessa, por uma vitória, e tua vida está desagradando a Deus? Suas escolhas, suas prioridades estão desagradando a Deus. Isso é sério. Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Senhor, eu te amo de toda a minha alma. Senhor, eu te amo acima de tudo, amo ao Senhor sobre todas as coisas. Mas não nega a si mesmo. Os passos não estão de acordo com o que fala. Jesus, ele fala, quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
agradar a Deus. Josué e Calebe, primeira coisa que eles vão falar aqui: olha, podemos chegar na terra prometida, mas temos que agradar a Deus. Nossa fé, temos que temer a Deus, temos que ter temor a Deus. Sabe o que é temor? Tem várias definições. Uma das que eu mais gosto é você, de uma maneira, né, claro, é você, nas suas escolhas, prioridades, né, você pensar assim: será que isso vai agradar a Deus ou não vai? Isso é temor. Você vê que estão ligados, coisas ligadas. Então agrade a Deus na sua vida, priorizando o reino dele em primeiro lugar. Fico feliz que você está na casa de Deus. Vencemos tantas coisas para estarmos aqui nessa noite. Agrade a Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E tem várias passagens, vários versículos, mas que nós possamos sair por essas portas, e que saiam homens, mulheres, com desejos no coração: Senhor, quero te agradar. Mais uma coisa que ele ensina aqui: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, daqueles que espiaram a terra, eles vão falar não apenas para os 10 espias, mas eles vão falar para toda a congregação, e eles vão falar: se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar, nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Diz o versículo 9 de Números 14: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha o conselho, olha o que Josué e Calebe vai falar para o povo. Primeiro, agradar a Deus. Segundo, não sejam rebeldes. O caminho que vocês estão escolhendo é um caminho de rebeldia. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer que o povo que deixou os cadáveres no deserto, esse povo em rebeldia e em incredulidade, é um coração perverso, coração incrédulo, que afasta do Deus vivo. Por isso que ele vai dizer: olha, não incorra, não vá por esse caminho, não vá pela incredulidade, não seja rebelde contra Deus. A incredulidade é se rebelar contra Deus. Se Deus falou que levaria o povo lá, meu amado irmão, creia, seja Josué e Calebe, confia, porque Ele já deu a vitória. Eu falei aqui outro dia: servo de Deus não luta pela vitória. Servo de Deus luta em vitória. Posso ouvir um glória a Deus por isso, meu amado irmão? Deus não perde, não tem luta difícil para Deus. Não, Deus, não tem essa situação: olha, Moisés, joga aí a probabilidade. Será que Deus vai conseguir ganhar ou perder essa? Lá tem gigantes, lá tem cidade fortificada, tem os amorreus, tem tantos outros. A gente luta em vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não lutamos pela vitória, mas em vitória. A vitória já foi dada. Jesus na cruz, o alto preço já foi pago, e você é mais que vencedor. Então não seja rebelde. Quantas vezes pessoas se rebelam contra Deus? E o pior, não apenas deixando de crer, mas levando muitos a não crerem também. Jesus repreende os fariseus, saduceus, religiosos, fala: hipócritas, vocês nem entram no reino dos céus e estão impedindo que muitos entrem no reino dos céus. Religiosidade. Então não podemos ser rebeldes contra Deus. E o terceiro ponto: não ter medo do povo dessa terra. A rebeldia estava contra a liderança. A rebeldia é como feitiçaria, Deus abomina. Deus falou que levaria, Ele vai levar. Eles estavam tão perto da promessa. Deus já tinha estendido a mão mais de 10 vezes aqui, com misericórdia, por causa que o povo questionava, murmurava, e Moisés intercedia e Deus perdoava. Vamos levando, vamos. Só que chegou um momento que Deus falou: olha, não tem como, Moisés, agora só de 20 anos para baixo. Estavam tão perto.
E é tão triste olhar aqui, porque o castigo dado por Deus, eles tiveram que mudar o rumo. Estavam indo para a terra prometida. Que coisa triste. Tiveram que mudar o rumo para o deserto. Está aqui em Números 14, versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã, Moisés, mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Estavam indo, Deus estava levando, conduzindo, guiando, o rumo deles era a terra prometida. Mas aí veio o juízo, Moisés intercedeu, mas aí diz o versículo 20, o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei, Moisés, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então mudem de rumo, e agora vocês não vão caminhar mais para a promessa, mas vão para o deserto, ficar ali 40 anos naquele deserto. Mas olha aqui o exemplo, Josué e Calebe, eles tiveram outro espírito, outro entendimento, não permitiram ser contaminados com a falta de fé deles. Ande com pessoas de fé, ande com homem de Deus, com mulher de Deus, porque você começar a andar, não é para fazer acepção de pessoas, não é isso, mas você precisa se preocupar com a sua fé. Começa a andar com pessoas carnais, começa a andar com pessoas incrédulas, começa a ficar na roda dos escarnecedores, começa a permitir influências ruins, pessoas que não vêm à igreja, pessoas que blasfemam, pessoas que zombam, escarnecem da fé. Cuidado, pessoas que ficam como esses 10 espias. Eu prefiro andar com Josué e com Calebe. Pode estar toda a congregação, milhares e milhares, falando que não dá. Eu fico com 2, com 3, falando que com Deus eu posso, que com Deus tudo é possível, que com Deus, se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até aquele grande dia. Então eu creio que tem pessoas aqui tão perto da vitória, tão perto da bênção, mas talvez tenham pensado em desistir, talvez tenham pensado em, olha, não vou mais à igreja, não vou orar mais, não vou buscar mais. Entenda que é no tempo de Deus, entenda que é no tempo do Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui, olha, meu servo Calebe, versículo 24, houve um outro espírito, perseverou em me seguir. Quer alcançar a terra prometida? Persevera em seguir ao Senhor, continua no caminho dele, eu o farei entrar na terra que ele espiou. Ele foi, espiou, mas não permitiu que os gigantes, as cidades fortificadas, os inimigos, permitiu que nada disso invalidasse a fé dele. Pessoas estão permitindo que circunstâncias invalidem a sua fé. Pessoas estão permitindo que espias invalidem a sua fé. Crentes estão permitindo que falsas doutrinas invalidem a sua fé. Por isso que, anda com a Bíblia, conheça a palavra de Deus, não permita ser levado por vento de doutrina. Seja um bereano. Os bereanos, está lá em Atos, Paulo pregava e eles, iam ver se o que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Agrade a Deus. Meu desejo nessa noite, e eu sei que você quer, o povo queria chegar na terra prometida, só que nem sempre a vitória, a promessa é fácil. Poderia chegar lá, está tudo preparado. Olha, já saímos do Egito, 400 anos de escravidão, 430, chegamos lá,
Está tudo preparado, um oásis. Está ali, aquela rede ali é minha. A minha é aquela ali do lado do laguinho. Tem sombra, tem a árvore. Poderia, mas não. Muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Então não desista. Persista em seguir ao Senhor. Agrade a Deus. Não seja rebelde, ou seja, se rebelar, dar espaço à incredulidade, murmurar. O povo se rebelou. O contágio foi tão severo que eles começaram a se rebelar, começaram a desobedecer a Deus, começaram a desobedecer a liderança colocada por Deus, Moisés, Arão. Rebeldia. Não seja rebelde. Não tenha medo do povo dessa terra. No versículo 9, Josué e Caleb vão falar: tenha medo do povo dessa terra não. Ou seja, você tem uma promessa, você tem uma bênção, você ora por um milagre, você ora por alguém. Não tenha medo, porque se você ora, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo o sobrenatural. Meu amado irmão, pode ser cidade fortificada, pode ter gigante, se você confiar, Deus vai mover o sobrenatural e vai você fincar seus pés naquela terra. Mas não tenha medo, não temas. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, não temas? Não tenha medo. Não é que nós não venhamos ter medo, não é isso. Não tem nenhum super crente, não é isso. Vem o medo. Você está andando na rua, daqui a pouco passa um exemplo, cachorro grande. Ou você se aproxima, não percebeu, se aproxima perto de uma altura. Tantas outras coisas que geram medo. Talvez uma dor, uma enfermidade, que gera um medo, uma preocupação, mas não temas. Nós não podemos deixar a afronta que gera o medo te paralisar. Esse que é o problema. E o pior, te fazer retroceder. O medo todos nós temos. Diante do medo nós podemos ficar parados, paralisados, que é o pior. Ficar aqui nesse deserto, Moisés. Não vamos voltar nem para o Egito, nem vamos enfrentar eles, Moisés. Vamos ficar aqui parados. Vamos morrer aqui mesmo. A pior. Retroceder por causa do medo ou superar o medo, olhar para o alto, olhar para aquele que renova, para aquele que fortalece, que te encoraja, que te dá coragem, vai fazer você vencer esse medo e você vai avançar e vai vencer, porque quem te faz vencer é Deus. Então ele fala: não tenha medo. Não temas. Sabe por que ele vai falar isso aqui? Como pão. Olha a comparação para a gente encerrar. Ele vai falar no versículo 9: como pão podemos devorar eles. Ele vai reduzir, Josué, a fé dele era tão grande, reduz ele a migalhas. Como pão, você pode pegar, tirar um pedaço, desfazer em vários pedaços e devorar eles. Por quê? Porque eles se viram como gafanhotos. Eles se viram como desprezíveis. Diz aqui o versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles lá espiando, talvez ninguém sabia que eles eram espias, eles olhavam para aqueles gigantes: ih, rapaz, sou um gafanhoto, sou um inseto. E aquele gigante passava, desprezava eles, nem olhava para eles. Isso é o que eles viam. Isso é o que esses 10 espias entenderam. Olha, eu sou um inseto diante desse inimigo, porque eles olhavam com o olhar. Éramos assim aos nossos próprios olhos. Por isso que não olhe essa dificuldade, não olhe a circunstância com os próprios olhos. Olhe com o olhar da fé, olha com esse olhar de Josué e de Caleb. Olha, vocês olharam, se acharam que são gafanhotos, são insetos, mas olhe com o olhar da fé. Eles são como um pão que você pode pegar e devorar. Eles é que são pequenos. Eles é que Deus vai pegar e vai esmiuçar. Eles é que Deus vai pegar esses inimigos e vai nos dar a vitória. Podemos devorar eles, fatiar em pedaços. Meu desejo nessa noite é que você, eu,
Não venhamos desistir, não venhamos murmurar, não venhamos ficar pensando e sendo levados por pessoas assim, descrentes, que não têm fé. Cuidado, vem o juízo. Prefiro ficar com Josué e Calebe, olhar com os olhos da fé, não olhar com os próprios olhos, mas olhar pela fé. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Esses inimigos são como um pão que eu posso devorar. Não sou eu que sou como um inseto, como um gafanhoto, não. Eles é que vão ser devorados, porque quem me dá a vitória é Deus, quem me dá a vitória é o Senhor. Então não desista, a vitória está muito perto. E quando Deus der a vitória, venha testemunhar, venha compartilhar com a igreja, não desista. Coloque-se de pé nesse momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quantas vezes temos uma tendência a olhar as coisas, as circunstâncias, como esses homens, como esses 10, que permitem que o medo atinja a fé. Permitam que os gigantes, Davi não permitiu, um gigante que afrontou todo o exército de Israel, Davi não permitiu que a afronta do gigante abalasse a sua fé. Você ouviu essa palavra, a palavra de Deus foi pregada, é você e Deus agora. Feche seus olhos, olhe para o alto. Você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra e quer agradar a Deus, quer ser guiado por Deus, quer ver a porta se abrir, quer ver chegar na terra prometida, quer ver a promessa de Deus se cumprindo. Primeiro passo é estar na presença de Deus, é fazer parte do reino de Deus, e só há uma maneira. Hoje, fazer parte do reino de Deus é entrar pela porta, é ir pelo caminho. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o caminho. Não há outro caminho. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é igreja, não é religião, não é faxina, nada disso. Mas Jesus, que hoje nós temos acesso a Deus em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E Jesus disse que aquele que me confessar diante do Pai, eu o confessarei diante. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento. Levanta bem alto uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Você que quer confessar Jesus como seu Salvador, estiver em casa, coloque a mão no seu coração. Ou se você deseja voltar à casa de Deus, voltar à casa do Pai, esteve afastado, você que é o filho pródigo e nessa noite quer voltar aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma de suas mãos. Segunda oração que eu quero fazer. Você que talvez tenha vivido sem agradar a Deus, talvez tenha vivido em desobediência, talvez tenha vivido se rebelando por causa do medo, por causa das dúvidas, talvez tenha vivido com prioridades erradas. Prioriza as demais coisas em detrimento ao reino de Deus. Vir à igreja é apenas um detalhe quando dá, orar é só quando dá, ler a Bíblia é só quando dá. Você que talvez esteja com medo, nessa noite Deus ele fala: você é um Josué, você é um Calebe, você não é um inseto diante desse inimigo. Eu coloco esse inimigo nas tuas mãos, eu coloco essa situação nas tuas mãos, e como pão você vai poder devorar, como pão você vai se alegrar, porque eu sou o Deus que dou a vitória. O Senhor está conosco. Josué e Calebe vão falar: olha, a proteção que eles tinham se foi.
É Deus que está conosco, não tenham medo dele. Josué e Caleb vão falar. E eu falo isso para você nessa noite. É Deus que está contigo. É o Senhor que está contigo. Não é qualquer um. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim. É o que era, o que é, o Todo-Poderoso. É Deus que está contigo. Aquele que fala e força nenhuma no universo pode impedir. Aquele que não tem luta difícil. Aquele que não tem derrota. É o Senhor que está contigo. Quero que você coloque nesse momento nas mãos do Senhor. Talvez a conquista pareça impossível. Talvez chegar nessa promessa, chegar na terra prometida, pareça impossível. Pessoas estão até falando para você: desiste. Não ore mais pela sua família, não ore mais pelo seu filho, não ore mais pelos seus pais, não ore mais pela sua esposa, não ore mais pelo seu marido, não ore mais pelo seu amigo, não ore mais pelo seu vizinho. Pessoas estão até falando para você desistir, estão até zombando. Não falei? Está indo à igreja à toa, está orando à toa, está só perdendo o teu tempo. 1 minuto de oração vale muito, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Se puder orar mais, ore. Jesus, ele censura Pedro, Tiago, João. Nem por 1 hora vocês conseguiram orar. É claro que no nosso dia a dia, às vezes você não consegue tirar 1 hora direto para orar. Se puder, faça. Mas ore durante o seu dia. Acordou, faz uma oração de 5 minutos. Antes de almoçar, ore 5 minutos. Antes de sair de casa, faça uma oração de 1 minuto. Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha casa, abençoa meu dia no trabalho. Seja homem de oração, mulher de oração. Porque quem está contigo é Deus, quem está contigo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada vida que ouviu essa palavra, aqueles que vão ouvir. Senhor, trabalho, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Quantas vezes questionamos, quantas vezes damos espaço, Deus, para as dúvidas, mas que jamais venhamos dar espaço para a incredulidade. A fé tem que estar em nosso coração, ainda que pequena, ainda que do tamanho de um grãozinho de mostarda. Vem, Senhor, nesse momento. Vem, Senhor. Vai enchendo com a Tua glória, vai enchendo com a Tua presença, vai derramando o Teu Espírito Santo. Vai, ó Deus, enchendo o coração com fé. Vai, ó Deus, provendo, vai abrindo a porta, vai deitando esse gigante. Vai, ó Deus, porque é o Senhor que está conosco, é a Tua proteção que está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso seguro, é a nossa morada, é o nosso auxílio. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nome de Jesus eu coloco a tua oração nas mãos do Senhor, a minha oração aos pés do Senhor. Que Ele esteja agindo e que você esteja abrindo no seu coração a fé, espaço para a fé, ouvindo os dois que mesmo estejam dizendo a enfrentar aquilo que aos nossos olhos não é possível enfrentar, mas não olhe para esses 10, não olhe, não seja inflamado pela murmuração que alcançou todo um povo, te fazendo desacreditar em Deus. Que você seja nesse momento cheio, renovado, fortalecido, porque em Deus tudo é possível para aquele que crê. No Senhor tudo é possível. Que você possa agradar, que nós possamos, Senhor, te buscar, te agradar, amar a Ti sobre todas as coisas, amar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, meu Deus. Te buscar com todo o nosso coração, porque é somente assim te encontraremos. Como o Senhor fala na Tua palavra, se me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo
o vosso coração. E em nome de Jesus, meu Deus, vem com o sobrenatural, que haja cura, que haja milagre, que haja, ó Deus, porta aberta, Pai, no trabalho, Pai, na vida financeira, Senhor, na mente, na alma, no coração, vai trabalhando, vai curando, vai tirando toda enfermidade, toda mágoa, Deus, toda tristeza, toda síndrome do medo, toda síndrome do pânico. Eles tiveram medo, mas eles se levantaram e falaram: em Ti eu posso, no Senhor eu posso, o Senhor vai dar essa terra. Que Deus é o Deus do impossível, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que está contigo. Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda a adoração.